Oi, olá. E aí, pessoal do terceiro ano, né? Espero que estejam todos bem em casa aí nesse momento. Ah, a gente vai estar fazendo então a correção dessas atividades. Bom, primeiro, né, umas coisas. A gente sabe aí a dificuldade, principalmente vocês, que a maior parte ainda está trabalhando, muito lugar não parou, mercado, essas coisas, correndo um risco danado aí, né? Infelizmente. E ainda ficar com preocupação com relação à escola é um pouco demais. Mas a gente tem que manter pelo menos um sistema de aprendizado aí nesse período, onde a gente possa garantir um mínimo. Não é a mesma coisa, não tem como comparar o ambiente da escola com o ambiente de casa. Principalmente a gente que ainda não, vocês que ainda não aprenderam a estudar sozinho, ninguém aprende isso. Eu demorei para aprender também. E às vezes não tem recurso, não tem o espaço adequado. Tudo isso daí está por trás dessa questão que é muito difícil cobrar igual, né? E a questão econômica aí a disparidade é maior ainda. Por isso também ficar aí atento com as questões do Enem. Tem grupos e organizações que já estão aí reivindicando uma revisão da prova. Países na Europa vão fazer de forma diferente, já que eles têm governos competentes, né? Eles acabam, tem lugar que vai ser entrevista, análise de currículo. Não tem como você fazer uma prova no estado que a gente está, né? E muito provavelmente ela não vai acontecer, né? Se acontecer, vai ser a coisa mais ridícula que o Ministério da Educação pode fazer. E olha que os caras fazem coisa ridícula o tempo todo. Então, é bem até que possível. Enfim, mas ficar de olho aí, qualquer coisa possa passar os sites, as organizações aí que estão reivindicando essa adiamento do Enem e outras visões sobre vestibulares, concursos. Saindo do terceiro ano, a gente pensa em o que eu vou fazer, né? Muita gente já tem o seu trabalho, mas quer ir atrás de alguma coisa a mais, né? E não vai poder utilizar-se do, dos sistemas de concurso ou vestibulares num período como o que a gente está vivendo, né? Então, tudo isso é importante que vocês ficarem atentos para não saírem prejudicados. Bom, então sobre isso, vamos voltar aí para a atividade. A primeira é sobre a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que é mais uma revisão daquilo que a gente viu em sala, já que as aulas do terceiro ano no aplicativo ainda estavam saindo, agora que elas estão saindo mais semanalmente, né? Bom, primeiro eu coloquei aqui os vídeos que a gente viu em sala de aula sobre a Primeira Grande Guerra, aqueles do jornal inglês The Guardian, que é bem interessante, como eu falei, porque é feito por historiadores de diversos países, desde a Índia, historiador africano, historiador europeu, mostrando porque é uma guerra mundial mesmo, né? E ali a gente tira algumas informações melhores até do que ler um livro. Bom, daí o texto para as questões, eu tirei um trecho do A Força da Tradição, que é uma visão sobre a Primeira Guerra Mundial que Arno Mayer, esse historiador, tem, né? Uma visão um pouco diferente sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou ler ele, né, para facilitar. A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos anciens regimes, que seriam os antigos regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se necessário recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que é do explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma guerra prolongada, afinal, abalaram e romperam os alicerces da velha ordem enxeirada, que havia sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou o antigo regime mais obstinado e tradicional após 1918-1919, as forças da permanência se recobraram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, promover o fascismo e contribuir para a retomada da guerra total em 1939. Bom, então uma visão aí que tenta colocar a Primeira Guerra Mundial numa disputa de poder entre um modelo antigo e um modelo capitalista industrial século XX, monopolista e tudo mais. Então, com base no texto acima e seus conhecimentos, comente as forças que estavam em disputa no contexto imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial.
Bom, eu tirei as respostas que os alunos enviaram para dar uma comentada. O período antes da Primeira Guerra é chamado de Paz Armada, onde participavam as grandes potências conhecidas como Tríplice Aliança e Tríplice Entente, né? Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Perdendo terreno às forças capitalistas industrial foi a expressão Perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial foi a expressão da decadência que era da antiga ordem lutando para prorrogar sua vida. Então aí um trecho, a resposta retirou do texto ali, né? Que é o quê? Justamente essa disputa, né? A antiga ordem aí é essa tríplice aliança. Por quê? O Império Austro-Húngaro, que era um império referente a esse modelo antigo, o Império Alemão e o Império Italiano. Então, modelos aí que são considerados ultrapassados se você comparar com os modelos industriais da Tríplice Entente, que é a Inglaterra, a França. Ah, mas a Rússia também era um império, até muito mais atrasado que os outros, mas ela estava intimamente ligada à Inglaterra e França, porque ela era a força de trabalho utilizada por esses grandes capitalistas ingleses e franceses. As principais indústrias inglesas produziam na Rússia, onde tinha uma mão de obra baratíssima e, por consequência, a gente vê então um modelo global capitalista, enquanto a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, estavam aí muito mais ligados em tentar construir modelos imperiais, de subjugar outros povos e nações, num modelo às vezes colonial, como aqueles que as potências europeias se utilizaram durante séculos. Por quê? Justamente porque a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro ficaram um pouco para trás na corrida do capitalismo. Não tinham ali as suas grandes forças capitalistas, grandes empresas internacionais, industriais, já operando a nível mundial. Então, eles queriam manter essa ligação com o modelo imperial, com o modelo político de dominação e não apenas um modelo econômico. E é isso justamente o que o Arno Mayer, o historiador do texto acima, está trazendo para a gente, né? Que é muito mais uma resposta desses modelos imperiais à Primeira Guerra Mundial do que um avanço do modelo do capitalismo monopolista que já estava avançando por si próprio, já era vitorioso na primeira década de 1910. Então a gente vê o que o petróleo vai gerar no mundo no século XX e por aí vai, né? Esses grandes modelos industriais, o capitalismo monopolista, as bolsas de valores já eram uma realidade estabelecida nesse período, né? Não iam se voltar para trás para a força da tradição, que é essa força do império centralizado numa figura ali ou numa classe social. Bom, então, de acordo com o autor, o que gerou a Primeira Guerra Mundial? As reminiscências da tradição, ou seja, isso que sobrou desses antigos impérios, essas formas de governo centralizadas, ou as novas forças do progresso, que é esse capitalismo monopolista? Bom, para o autor, a guerra foi antes da expansão da decadência, que é a casa da antiga ordem. Acho que a resposta ficou um pouco confusa quem colocou essa, mas a ideia é essa, né? Que ela está mostrando que aquela antiga ordem está decadente, que os modelos imperiais da Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália não vão vencer os modelos capitalistas das forças inglesas e francesas dentro da Europa. E tudo isso colocado dentro de um pano de fundo que era da enorme concorrência, tanto em mercados quanto uma enorme concorrência política, né? A guerra era vista como um meio justo de definir quem sairia vencedor. Mas a gente sabe que a vitória viria do lado que já estava ali com essas forças do progresso, né? Bom, a última então, com o final do conflito, a paz foi alcançada? Daí tem uma resposta que foi bem completa que eu peguei aqui para comentar. Houve a assinatura do Armistício de Copenhague, que encerrou a Primeira Guerra. O evento foi chamado de Aurora da Paz. O evento representou a rendição alemã no conflito. No ano seguinte, a assinatura do Tratado de Versalhes durante a Conferência de Paz em Paris, onde a Alemanha saiu como responsável, teve que pagar indenizações altíssimas para a Inglaterra e França. Depois desses tratados, os alemães, achando humilhante, tiveram forte desejo de vingança, gerando assim um crescimento do nacionalismo radical. Em 1939, se deu início à Segunda Guerra Mundial, causando danos ainda piores que a primeira. Então, não, a paz não foi alcançada. Corretíssimo, né? Tem uma outra coisa interessante desse período que a gente pode citar aí, que é a Liga das Nações. As nações vitoriosas, Inglaterra, França e tudo mais, criaram uma espécie de ONU do período, que é a Liga das Nações, porém,
em vez dela evitar a guerra, ela servia muito mais aos interesses ingleses e franceses. Então você cria uma organização supranacional que serve a determinada nação, o que acaba sendo pior ainda. Por isso, a culpabilização da Alemanha, ou colocar multas aos perdedores, tudo isso daí não é lógico se é uma organização que está acima das nações. Mas não, era uma organização que servia a determinadas nações, Inglaterra principalmente. Por isso que a gente tem a contínua sensação de que a guerra não acaba, né? E até é importante a gente ver isso como vai gerar o crescimento do nazifascismo, ou nacionalismo radical, que vai surgir nesse entre-período, né? Já que a Liga das Nações impõe os tratados, impõe um modelo dentro da Alemanha, que é a República de Weimar, a gente vai falar mais dela, que é um modelo extremamente liberal, aberto, legal isso, porém, por outro lado, num país que estava quebrado, né? Então você vai deflagrar ainda mais as desigualdades, o que vai fazer gerar discursos extremistas, discursos nacionalistas, né? Diante da enorme desigualdade que vai estar criando lá dentro. Então uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Não tem como desassociar a Primeira Guerra Mundial da Segunda. E esse período entre guerras é a incubadora de tudo que vai ser a Segunda Guerra Mundial, né? Até quando a gente pensa nas pessoas, imagina, é uma geração de diferença. Então, se você normaliza a morte na Primeira Guerra Mundial, como foi normalizada, você começa a conviver mais com essas forças da morte, na Segunda Guerra Mundial isso se torna muito pior, porque aquilo já foi normalizado, né? Já foi visto como algo da sociedade. Então é bem complicado como uma guerra começa a gerar a outra, né? Então tem o nacionalismo, tem essa normalização, o pessimismo que vem da Primeira Guerra Mundial, né? Toda a arte nesse período entre guerras é uma arte que vai falar, pô, o homem não parece que não vai chegar em lugar nenhum, parece que está voltando para trás, e inclusive ele volta mesmo para trás. Então um perigo aí de quando o pensamento artístico, que é aquilo que deveria gerar a novidade e o progresso, também começa a pensar e olhar e falar, pô, acho que a gente é ruim, acho que a gente é incapaz como ser humano, que dá margem para o crescimento de pessoas e discursos absurdos, como o discurso nacionalista, né? Que por si só é um absurdo, né? Um cara morrer por uma invenção, por uma bandeira, a vida deveria estar acima dessas coisas. E a guerra mostra justamente a desvalorização da vida, beleza? Guardar bastante isso, que quando a gente for falar do nazifascismo, que vai ser um tema importante devido ao contexto contemporâneo que a gente vive de ressurgimento do fascismo, a gente vai ter que entrar bastante nessa ideia, né? O que leva uma pessoa a adotar posturas que parecem irracionais, ignorantes, como essas daí, que ocorreram nesse período e sempre vão ocorrendo, né? O fascismo, ele está sempre aí, depende a gente estar preparado para esmagar ele, porque senão ele cresce. Beleza? É isso aí então. Tenho já mais atividades para a próxima semana, mas essa semana vai ser só de correção. Daí eu corrijo a próxima na outra, falou? Qualquer coisa, tem os grupos lá no WhatsApp, pode perguntar e eu vou tentar postar mais coisas sobre essas questões aí de Enem, final do ano, ajuda em estudos, participar mais com o pessoal do terceiro para não deixar perder esse último ano seus de escola da maneira que pode acontecer aí devido à pandemia. Falou? Até mais.